pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a devolução de crianças e por que isso acontece. Então se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like que super me ajuda. Se você gosta de vídeo de adoção e maternidade, já compartilha com seus amigos e vamos fazer a nossa família crescer bastante. Lembrando que toda segunda, quarta e sexta, vídeo novo aqui no canal. Roda a vinheta! Eu pesquisei na internet para ver se eu achava um estudo com a quantidade de crianças que foram devolvidas esse ano, quantidade no geral no Brasil, e eu não achei muitas informações. O que eu achei foi que em 2016, cerca de 200 crianças foram devolvidas em São Paulo. Deixa eu explicar. A criança ela só pode ser devolvida, ao abrigo no período de aproximação, ou seja, aquele período que a certidão de nascimento ainda não saiu, que a família ainda está com a guarda provisória, que a criança vai lá, passa as férias, passa o final de semana. Às vezes até já foi morar, sim, com a família, mas ainda não saiu a guarda definitiva, nem fins de adoção e nem a certidão de nascimento. Até esse período, a família pode ir lá e devolver essa criança. Isso é certo? Não. É adequado? Não. Mas acontece. A partir desse momento, saiu a certidão de nascimento, essa família foi lá e entregou novamente no fórum ou no abrigo, dá como abandono de menor, dá como se ela estivesse abrindo mão, como se fosse um filho biológico mesmo, aí tem que haver destituição e tudo mais. Tá? Então, no ano passado, só em São Paulo foram cerca de 200 crianças. E levar em consideração a quantidade de criança que tem para adoção, isso é uma quantidade absurda, A maioria das crianças maiores de 6 anos já passaram por famílias adotivas e retornaram ao abrigo. O Danilo e o Daniel, eles passaram por 3 famílias antes de chegar até nós. A Clarice passou por uma família, E por que isso ocorre? A maioria dos pais adotivos, dos pretendentes à adoção, dizem que a criança é indisciplinada, que a criança é insubordinada, que a criança é desobediente, é agressiva, não aceita regras, não vai bem na escola. E isso realmente acontece. É muito normal na adoção tardia, no primeiro ano, você enfrentar diversas situações como furto, mentira, violência, no caso da criança ser muito agressiva, desobediência, falta de desempenho na escola, comportamentos inadequados, algumas crianças chegam bem sexuadas. Então, são vários fatores que realmente ocorrem no primeiro ano de adoção, quando a criança é mais velha. Mas por que isso acontece? A criança ela não recebeu nenhuma educação, ela não recebeu nenhum exemplo, por vezes onde ela vivia o roubo era natural, talvez onde ela vivia a sexualização do corpo era natural, a mentira era natural, a falta de educação, a agressividade era natural. Então é isso que a criança vai passar nesse novo lar adotivo, que essa é a realidade que ela conhece. Então cabe o pai e a mãe saber que isso foi o que a criança passou, isso é o histórico da criança, é a bagagem da criança e ela precisa lidar com isso, ela precisa ensinar essa criança o que é certo, o que é errado. E com o tempo, sim, a criança vai mudando essas atitudes, porém isso leva um tempo. E se você for ver nos históricos de devolução, eles desistem muito rápido da criança, Coisas de 3 meses, 4 meses, 5 meses, onde não deu tempo da criança se adaptar, se sentir segura, se sentir em família, de criar um espelho, esse é meu pai, esse é minha mãe, eles agem dessa maneira, essa é a maneira correta. Eles não dão esse período para a criança ter aquilo como exemplo. Então, não dá tempo da criança desconstruir tudo aquilo que ela viveu para reconstruir uma nova realidade. Por que os pretendentes não aguentam essas crianças? Por que eles desistem? Por que eles devolvem? A culpa da criança? Não, a culpa é sim do adulto. 2 motivos. O adulto na situação é o adulto, então cabe ele a aprender a agir, a aprender a educar, a aprender a lidar
e colocar limites. Vai ser assim, assim assado, as consequências são essas e com o tempo a criança pega o ritmo. Só que hoje em dia a maioria dos pais não estão prontos. Essa é a verdade. A maioria das pessoas não estão prontos para uma adoção tardia, né? Elas entram nisso muitas vezes com a pressa de ser pai, com a pressa de ser mãe, e aí não está pronto para se adotar, não está pronto para receber uma criança que sofreu todos os tipos de abuso, todos os tipos de trauma. Ela quer uma criança que chega perfeitinha, educada, bonitinha, igual o filho do amigo, igual os sobrinhos, e não vai chegar assim porque a realidade que essa criança viveu é diferente. Eu estou sempre visitando abrigo, já fui em diversas vezes em abrigo, tanto de adolescente quanto de criança, e estou sempre em contato com diversas crianças que passaram por isso, e eu tenho a minha experiência de ter adotado 3 crianças mais velhas. Natália, foi fácil? Não. O primeiro ano foi muito difícil. Tudo que era de errado, tudo que era problema, eu passei com eles. Só que a diferença é que eu estava disposta a seguir em frente. Então, eles querendo ou não, eles iam ficar. Eu falava pra eles, não adianta vocês aprontar, que vocês vão continuar aqui, uma hora ou outra vocês vão virar gente. E isso é que acontece. Os pais adotivos, não, eles querem que a criança chegue comportadinha. E não vai chegar, porque essa criança nunca foi educada. Se o seu sobrinho e o filho do seu amigo faz birra, fala o que não deve, faz pirraça, imagina aquela criança que nunca teve pai, nunca teve mãe, por vezes passou a vida inteira sendo espancada, sendo abusada, negligenciada, como que ela vai saber agir de outra maneira? Outra questão é, a criança adotada, ela é desconfiada. Até ela confiar nos pais adotivos, leva tempo. Porque até então, adulto significava ameaça para ela. Pai e mãe até então não significava um lar seguro. Não significava segurança, amor, atenção, respeito. Não. Até então, adulto significava para ela maus tratos, abusos, desrespeito. Isso é a realidade deles. Então não adianta você cobrar deles uma coisa que eles não têm. Uma coisa que eles nunca receberam. Então você precisa estar preparado. A devolução acontece com a desculpa de que a criança é indisciplinada. Só que na verdade a devolução acontece porque os pais não estão preparados. Você tem que adotar uma criança sabendo que ela não sabe comer, ela não entende de higiene pessoal, ela não sabe o que é educação, ela não sabe o que é falar baixo, o que é falar obrigado, por favor, boa noite, eu te amo. Ela não sabe o que um abraço significa, o que um beijo significa, entendeu? Ela não sabe que pra ela falar, olha, isso aqui é meu, você não pode mexer porque é meu. Não, pra ela entende que se ela te dá um murro, você vai entender que você não pode mais mexer naquilo. Então é assim que a criança adotada chega para você e cabe você estar preparada para tudo isso. Choros repentinos, birra, palavrão, boca suja, roubo, mentira. Você precisa saber que a criança adotada, a criança de adoção tardia, ela não sabe o que são limites, o que são princípios. Então o que eu quero deixar aqui nesse vídeo é que para você adotar, independente se for pequeno ou grande, mas principalmente na adoção tardia, você precisa estar preparado para isso. Às vezes, eu passei por muita coisa com os meus filhos e às vezes eu recebo umas coisas tipo, o meu filho não vai bem na escola, eu não sei o que fazer. E dá vontade até de rir. Eu não rio por respeito à pessoa, mas por quê? O seu filho não ir bem na escola é algo natural da criança. Muitas crianças, seja adotada ou não, têm dificuldade, às vezes não gosta de estudar, às vezes não faz as tarefinhas, não conclui, ou às vezes conclui tudo, mas não tira boas notas, isso é normal, entendeu? O que é um conflito mesmo é seu filho bater em todo mundo, é o seu filho roubar o dinheiro da sua carteira, isso é um problema realmente, e ainda assim você precisa estar preparado para tudo isso. Então, se você adotou aí uma criança de 6, 7 anos, já vi casos de criança com 6 anos que tinha muita inteligência sexual, a criança sabia o que era sexo. Então, cabe você estar preparado para saber que talvez o seu filho vai chegar assim. Natália, mas no abrigo não me falaram isso. Às vezes no abrigo, eles não têm noção de tudo que aconteceu com a criança, porque a criança não se abre, porque assim, a criança ela vai contar para um adulto ou para os pais adotivos o que aconteceu depois de meses, depois de ano.
Ela não vai chegar no primeiro dia e vai falar assim, então, mãe, eu passei por isso, 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 isso. Não. Aos poucos, conforme ela vai criando uma relação e uma confiança com você, aí sim ela vai falando. Então, por vezes, você vai descobrir que seu filho passou por coisas absurdas que no abrigo eles não sabiam, que a psicóloga do abrigo não sabia, ainda não tinha descoberto. Então, às vezes, vai acontecer uma situação que nunca aconteceu no abrigo. Você vai falar, mas como? Você entendeu? Tem criança que pula de abrigo para abrigo, vai para um abrigo, aí tem problema nesse abrigo, eles mandam para outro. Então ninguém nunca sabe dar muita informação sobre o histórico, sobre a personalidade dessa criança. Então você tem que estar preparado para tudo de negativo. E quando eu falo de negativo, não significa que seu filho vai chegar e ele não presta, não é isso. Ele é uma criança que não recebeu nada de positivo. Sua responsabilidade, colocar tudo de positivo nela, educar, ensinar, acalmar e fazer ela esquecer do passado e criar novos hábitos. Se você entrar numa adoção com esse pensamento, com essa responsabilidade que é o meu filho e eu preciso tratar todas as feridas que ele chegou até mim e eu preciso reeducar, eu preciso ensinar o que é certo, aí sim você pode partir para uma adoção tardia. Então, para ser pai, para ser mãe, você precisa estar pronto para todas essas situações negativas e difíceis. Você precisa estar à vontade para pedir ajuda dos seus pais, pedir ajuda de profissionais, para tratar essa situação e não ter a devolução como uma alternativa. A partir do momento em que a devolução não for uma alternativa, você vai conseguir resolver todos os problemas com os seus filhos. Uma hora ou outra isso vai ter jeito, porque ele é uma criança, certo? E aí esses números vão cair, né? Porque você imagina, essa criança ela passou por abuso, por maus tratos, negligência, e aí entregam ela para uma nova família, prometendo que essa família vai ser bênção, que essa família vai dar amor, vai aceitar ela como ela é, vai dar respeito, vai dar carinho. E aí, de repente, esse casal simplesmente devolve essa criança. E tem casal que ainda fala, eu tô te devolvendo porque você é indisciplinado, porque você é terrível, porque você mente, por isso e aquilo. Devolve essa criança pro abrigo. Aí, essa criança fica novamente magoada, chateada, destruída interiormente, achando que o quê? Que todo adulto é errado. Ela vai para uma outra família, acontece a mesma coisa. Passa 2, 3 meses, essa família entrega ela de volta para o abrigo, dizendo que ela é indisciplinada. Ou seja, essa criança ela só vai acreditar o quê? Que ela é ruim, que ela não merece nada de bom e que ninguém ama ela. O que eu quero dizer é que a devolução é sim culpa do adulto, né? Foi o adulto que cedeu. Foi o adulto que desistiu. Óbvio que existem casos de adolescentes, deles não quererem ser adotados, e aí às vezes pelo abrigo insistir muito, eles vão para uma família adotiva, e aí depois de alguns meses ele vira e fala, olha, eu não quero, eu quero voltar para o abrigo, porque não confia, não acredita que mereça ser amado, mereça ter uma família, então esse adolescente acaba querendo retornar. Mas a maioria das vezes são sim os pais entregando a criança para o abrigo. E são crianças de 6 anos, 7 anos, 8 anos. Então pensa comigo, quanto mal uma criança de 6 anos pode fazer? Por mais pirracenta que ela seja, será que é tão ruim assim? Sabe? Será que é tão impossível assim? Será que essa criança não tem jeito, não pode mudar com 6 anos de idade? Será que ainda assim ela vai ser um adulto difícil desse jeito? Então cabe o adulto, o pai, a mãe, os pretendentes da adoção a entrar de cabeça, sabendo que você pode enfrentar todas essas dificuldades e ainda assim criar um bom filho. Deixe como exemplo a minha história, que foi sim o primeiro ano muito difícil com o Daniel e com o Danilo. Com a Clarice está sendo um pouco mais fácil, tem as dificuldades dela, principalmente em relação à escola, mas ainda assim é mais fácil. E hoje eu já não tenho mais dificuldade. Mas hoje eles são crianças extremamente educadas, carinhosas, atenciosas, né? Eu posso confiar totalmente neles e hoje eles se sentem seguros no ambiente familiar deles. Por isso houve essa transição e essa mudança de caráter neles.
Não foi aí da noite pro dia. Foi um longo ano em que eu e meu marido teve que ser bem rígido, teve que se manter firme, que falar, né, nós dois falando a mesma língua, mostrando, dando exemplo para eles, colocando uma rotina, colocando disciplina, amor, né, sendo bravo às vezes, sendo mole às vezes, para que eles tomassem um rumo correto. Eu poderia ter desistido, 3 famílias desistiram deles, uma família desistiu da minha filha. Eu poderia simplesmente ter falado, ai, não dá, eles são muito atentados. Mas não, hoje eles são bênçãos, são crianças maravilhosas, mas foi porque nós pagamos o preço. Eu e meu esposo, nós colocamos toda a nossa atenção, toda a nossa força, toda a nossa fé ali. Por isso que deu certo. Então, para que a sua adoção dê certo, cabe você investir tempo, investir esforço, sabe? Investir amor, para que eles possam ser moldados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar para os seus amigos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!